A estratégia do dia. O podcast original da Bloomberg Linha. Donald Trump resolveu adicionar mais um item ao cardápio da tensão global. Um ultimato com prazo contado para Vladimir Putin. Ou a Rússia aceita um cessar-fogo até setembro, ou os Estados Unidos vão impor uma tarifa de 100% sobre os países que continuarem comprando energia de lá. E de quebra, os Estados Unidos vão mandar armamento pesado para a Ucrânia. Mas, segundo Trump, quem paga as contas são os aliados da OTAN, nada de tirar dinheiro do próprio bolso. No episódio de hoje, a gente vai entender o que são essas chamadas tarifas secundárias, por que elas preocupam os mercados e como que esse movimento encaixa na estratégia cada vez mais imprevisível do presidente americano. Fica aqui no episódio porque a gente vai acompanhar essa mistura aí de geopolítica, pressão econômica e jogada eleitoral, tudo no mesmo pacote. E outra, imagina você acordar com a notícia de que o café vai ficar mais caro. E o culpado é o Trump. Foi mais ou menos isso que aconteceu com a galera dos Estados Unidos na semana passada. Pois é, o presidente americano resolveu impor uma tarifa de 50% sobre as importações do Brasil, justo quando o nosso café estava bombando por lá. E essa não é só uma briga comercial. A decisão pode bagunçar o mercado global, derrubar preços, travar negociações e olha só, até mudar quem vai tomar o quê e de onde. Enquanto isso, o Brasil colhe safra recorde, a Ásia aumenta o consumo e a Colômbia chove tanto que mal consegue colher. Hoje a gente vai então entender também por que um simples anúncio pode causar tanto ruído num setor que movimenta bilhões e que, convenhamos, alimenta metade da humanidade antes das 10 da manhã. Então fica ligado no episódio de hoje, lembrando que caso você não siga a gente, você pode fazer isso entrando no nosso perfil e colocando para seguir, você fica atualizado todos os dias do que acontece no Brasil e no mundo, tá bom? Bora lá! Bom, começaram falando sobre política, para variar, ele de novo aqui no episódio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que vai mandar mais armas para a Ucrânia e, olha só, ameaçou a Rússia com tarifa de importação de 100%, chamadas por ele de tarifas secundárias. Isso se o governo do Vladimir Putin não aceitar um cessar-fogo nos próximos 50 dias. Esse aviso é um sinal de que Trump está perdendo a paciência com o aumento da ofensiva militar da Rússia na guerra contra a Ucrânia. Ele inclusive afirmou que os Estados Unidos vão mandar armas de primeira linha lá para a Ucrânia. Ele falou isso durante uma reunião nesta segunda-feira com o novo secretário-geral da OTAN, o Mark Rutte, que até pouco tempo atrás era primeiro-ministro da Holanda. Olha, depois disso, Trump explicou que essas armas incluem os famosos mísseis Patriot, que são sistemas de defesa aérea considerados dos mais avançados do mundo. Mas tem um detalhe, quem vai pagar por essas armas não são os Estados Unidos. Segundo ele, não estamos comprando, mas vamos fabricá-las. E eles vão pagar por elas. Isso disse o presidente americano. Além disso, o presidente Donald Trump avisou que se a Rússia não topar um acordo de paz com a Ucrânia até o começo de setembro, os Estados Unidos vão aplicar essas tarifas de 100%. Ele não deu ainda muitos detalhes de como isso funcionaria, mas a ideia é parecida com um projeto de lei que está sendo discutido no Congresso dos Estados Unidos, que inclusive propõe punir com tarifas de até 500% os países que continuarem comprando petróleo e gás da Rússia. Ou seja, quem continuar ajudando a Rússia financeiramente. Trump disse também que essa medida seria uma grande virada de jogo e serviria para pressionar o presidente russo a parar com os ataques. Mas vale observar, Vitória. O nome de alguém eu acertei e uma Vitória ficou surpresa, o resto tá confuso. Vai observar uma coisa, mesmo com toda essa movimentação, Trump não anunciou nenhum outro novo dinheiro dos Estados Unidos para ajudar a Ucrânia, pelo menos por enquanto. Em outras palavras, ele quer pressionar a Rússia, mas sem que os Estados Unidos tenham que gastar mais por isso. Trump também demonstrou estar decepcionado com Putin. Pois é, ele disse assim, abre aspas, estou desapontado com o presidente Putin porque pensei que teríamos um acordo há 2 meses, mas parece que não chegamos lá. Bom, caro ouvinte, até o momento que eu tô gravando esse episódio, a Casa Branca não explicou como funcionaria na prática esse plano das tarifas de 100%. Embora Trump já tenha dado a entender que a ideia é punir países que compram energia da Rússia. Quando eu souber definitivamente, eu trago aqui a atualização, tá? Bom, logo depois dessa declaração, os preços do petróleo no mercado internacional chegaram a cair mais de 1%. Nos últimos tempos, Trump vem mostrando que está cada vez mais impaciente com Putin. No início do mandato,
Ele chegou a criticar mais o presidente da Ucrânia, o Zelensky, mas agora parece que perdeu de vez a paciência com o líder russo por não atender às suas exigências de um cessar-fogo. Por outro lado, o secretário-geral da OTAN, o Mark Rutte, disse que a aliança militar está trabalhando junto com os países membros para enviar à Ucrânia o que ela mais precisa agora: defesa aérea, mísseis e munições. Segundo ele, a Alemanha vai ter um papel importante nessa entrega, junto com a Finlândia, Dinamarca, Suíça, Noruega, Holanda e Canadá. A ideia é fazer essas armas chegarem à Ucrânia mais rápido. Depois disso, os Estados Unidos ajudariam os países aliados a repor seus estoques. E bora falar de café agora. Lembra que eu tinha comentado sobre o preço do café há pouco tempo atrás? Agora o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sim, ele de novo, anunciou que vai cobrar uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, incluindo o café. Isso, olha só, pode causar um baita impacto no mercado internacional. Afinal, o Brasil é o maior produtor de café do mundo e os Estados Unidos, um dos maiores consumidores. Esse imposto extra tornaria o café brasileiro mais caro para entrar nos Estados Unidos, o que pode diminuir o consumo por lá e também causar uma queda nos preços globais da commodity. Segundo Márcio Ferreira, presidente do Secafé, que é o órgão que representa os exportadores de café do Brasil, essa tarifa provavelmente faria os americanos comprarem menos café. E isso seria ruim não só para o Brasil, mas também para os próprios Estados Unidos. Porque eles não conseguiriam ficar acordados durante o dia? Olha, não só por isso. Ele explicou que a cada dólar gasto com café importado são gerados 43 dólares dentro da economia americana, porque o café movimenta cafeterias, mercados, empregos e outros negócios, além de deixar as pessoas acordadas. Olha, para você ter uma ideia, o café representa 1,2% do PIB dos Estados Unidos. Sim, tudo isso. Ou seja, é uma parte bem relevante da economia de lá. No Brasil, esse número é de 0,89%, apesar da gente ser o maior produtor de café do mundo. Então, por mais que a gente seja o grande produtor, os Estados Unidos se beneficiam bastante da cadeia do café. Olha, Ferreira também criticou o motivo da tarifa. Trump diz que quer corrigir o déficit comercial, que é quando os Estados Unidos importam mais do que exportam. Mas, nesse caso, os Estados Unidos têm superávit com o Brasil no setor de café. Ou seja, eles ganham mais do que perdem. Então, essa tarifa não faria sentido nem do ponto de vista econômico americano, segundo esse profissional. Bom, vamos falar de alguns números de exportação agora. Olha isso, em 2024 o Brasil consolidou sua liderança como o maior fornecedor de café para os Estados Unidos, vendendo somente irônico, 8,1 milhões de sacas, que é um aumento de 34% em relação ao ano anterior. Isso representa 16,1% de tudo que o Brasil exportou de café no ano. Achou que era pouca coisa? Não é. Só nos primeiros 5 meses de 2025, os Estados Unidos compraram 2,9 milhões de sacas, o que dá 17,1% do total exportado pelo Brasil nesse período. Ou seja, os americanos estão comprando cada vez mais café brasileiro. Ferreira disse que seria melhor sentar, conversar e negociar antes de tomar uma decisão tão drástica como essa tarifa de 50%. E se essa conversa fosse acompanhada por um café brasileiro, com certeza o resultado também seria outro. E se os Estados Unidos comprarem menos? O que acontece? Olha, se os americanos diminuírem a compra, outros países podem acabar ocupando esse espaço, principalmente, sim, na Ásia, onde o consumo de café vem crescendo, especialmente na China, com jovens adotando o hábito de tomar café. Com menos demanda dos Estados Unidos, a oferta do café no mundo aumentaria, e isso pode derrubar os preços. Ferreira lembrou que da última vez em que foi anunciada uma tarifa de 10%, o mercado já reagiu mal. Agora, com uma tarifa de 50%, a queda nos preços pode ser ainda mais forte. Ele também falou que, em condições climáticas normais, o preço do café arábica, que é o tipo mais consumido no mundo, lá na Bolsa de Nova York deve ficar entre 220 e 250 centavos de dólar por libra-peso, que ainda é bem acima da média dos últimos 10 anos, que foi de 160 centavos. Mas bom, vamos dar uma olhada aqui no que disseram outros analistas, tá? Laura Clavijo, diretora de pesquisa da Bancolombia, explicou que o consumo global de café ainda é maior do que a produção, o que ajuda a manter os preços. Lembra da lei da oferta e demanda? Pois é. Mas, como essa diferença diminuiu recentemente, o mercado ficou mais calmo e os preços caíram. Em março, a libra de café chegou a quase 4 dólares. Em julho, caiu para menos de 3 dólares. Ela também apontou que com essa queda nos preços, os prêmios de originação, que são os valores extras pagos por cafés de origem específica, como o colombiano,
estão caindo. No caso da Colômbia, o prêmio caiu 12% em relação ao ano passado, mesmo com uma pequena recuperação nas últimas semanas. Ok, mas falando do Brasil, né, voltando aqui pra gente. Segundo previsões do mercado, a safra brasileira de 2025-2027 deve chegar a 65 milhões de sacas, mantendo o mesmo nível da safra anterior. E se o clima ajudar, a próxima safra de 2026-2027 pode até bater um novo recorde. E caso você tenha ficado curioso, qual foi a melhor saca? Meu querido ouvinte, possível entusiasta de agro, sabe que o atual é de 2020, com cerca de 70 milhões de sacas. 70 milhões, bastante coisa. Olha, vale lembrar que o boom dos preços entre 2021 e 2023 foi causado principalmente por eventos climáticos extremos, como a geada no Brasil e secas lá no Vietnã e Indonésia, e também pela ação dos fundos financeiros nas bolsas de commodities que apostaram pesado na alta dos preços. Hoje, porém, a indústria tem estoques altos, comprados quando os preços estavam lá em cima. Isso faz com que as empresas fiquem mais cautelosas nas próximas compras, esperando uma nova queda nos preços, desde que o clima colabore, né? Vamos combinar. E os outros produtores? Não é só o Brasil que faz café, não é mesmo? Olha, com a tarifa sobre o café brasileiro, outros países podem tentar ocupar esse espaço no mercado americano. Segundo o analista Oran Van Dort, do Rabobank, a medida pode mudar totalmente o padrão de importação dos Estados Unidos, o que beneficiaria países como Colômbia, Vietnã, América Central não é um país, mas países da América Central, e Indonésia. Isso se as tarifas sobre eles forem menores. Mas nem tudo são flores, especialmente as de café. Esses países também têm seus próprios problemas, vale lembrar. A Colômbia, por exemplo, está enfrentando muita chuva, o que dificultou a colheita e reduziu a produção. Em junho, o país produziu 909 mil sacas, o que é uma queda de 22% em relação ao mesmo mês de 2024. São 2 meses seguidos de queda. Mesmo que o volume total de 2025 acabe sendo maior do que o de 2024, o desafio é manter essa tendência lá em 2026, especialmente se o clima continuar instável. Apesar de o El Niño estar em fase neutra, várias regiões cafeiras da Colômbia ainda estão sofrendo com chuvas fortes que prejudicam tanto a colheita quanto o transporte do café. Ok, tudo isso aconteceu. E o consumidor americano? Como que ele reage? Tomando chá? Não sei. Olha, segundo Thomas Araújo, analista da StoneX, a tarifa de 50% sobre o café brasileiro vai impactar mais os Estados Unidos do que o Brasil. Isso porque quem compra o café lá vai pagar mais caro. E esse custo extra provavelmente será repassado para o consumidor final. Ou seja, o café vai ficar mais caro no supermercado e também no Starbucks. Olha, mesmo que isso não afete diretamente o preço internacional do café no curto prazo, a longo prazo pode diminuir a demanda por café brasileiro, o que pressionaria os preços para baixo. Ainda assim, ele acha que as margens de exportação do Brasil não devem mudar muito. Araújo também disse que se essas tarifas continuarem, o comércio global de café vai se reorganizar. Então, os Estados Unidos podem começar a importar mais de outros países, enquanto a gente redireciona o nosso café para mercados como a Europa, que tem uma demanda mais estável e estrutura para receber esse tipo de produto. Van Dort concorda. Ele disse que a oferta global de café continua apertada, então é bem provável que o Brasil encontre outros mercados compradores com facilidade. Uma notícia boa. A diferença é que o fluxo do comércio vai mudar, com os Estados Unidos importando menos do Brasil e o café brasileiro ocupando o espaço deixado por outros cafés em outras partes do mundo. Só tem um detalhe: ninguém sabe se essa tarifa do Trump é para valer mesmo, ou se é só parte de uma jogada política. Pode ser uma estratégia de negociação, uma pressão momentânea, ou quem sabe o começo de uma mudança real. Bom, as informações são da Bloomberg News, eu sou Alan Blanco e o episódio foi editado por Lohier Queiroz. Uau! E bora dar uma olhada aqui rápida nos comentários do episódio passado. Hannah comentou: Alan, tem uma série colombiana nova na Netflix chamada Nuevo Rico, Nuevo Pobre. O protagonista pobre é a sua cara, desculpa. Mas como que você sabe disso se eu só existo por voz? Pois é, não tô aparecendo aqui. Eu pesquisei lá. Parece um pouco mesmo. Malucrum 10 diz: sou muito fã do Bad Bunny e comprei ingresso pro show dele ano que vem. Ele deixou uma mensagem clara ao não anunciar datas nos Estados Unidos. Divo. Dani Fernandes diz: mas por que os Estados Unidos resolveram taxar o Brasil afinal? Olha, foi mencionado alguns motivos, como equilíbrio de superávit, tem o julgamento do Bolsonaro, tem a questão do país fazer parte do bloco dos BRICS, alguns motivos. Rebeca Gonçalves diz: a Suzano foi esperar e comprou 51% da Kimberly Clark no mês passado, o que me parece que garante a demanda por eucalipto em fábrica de outros 14 países.
e você está muito bem informada sobre papel. Uou. Natália Duarte diz, eu já sigo o podcast, comento, agora quero saber do lado de vocês, quando o podcast vai pro YouTube? Ótima questão, Natália, é uma discussão que eu tô tendo aqui internamente sobre a necessidade de ir pro vídeo. Inclusive, ótima pergunta. O que vocês acham da ideia de ir pro vídeo? De virar um videocast em vez só de ter minha voz e ser um podcast? Pra cá não mudaria muita coisa, você teria a opção de me assistir, mas você poderia só escutar. E também poderia me assistir no YouTube. A questão é, pra vocês, imagem faz diferença? Comenta aqui, por favor. Vai me ajudar bastante nas decisões futuras. Calma diz, tem uma amiga que é fã das músicas do Bad. E sim, ela me deu uma aula sobre a importância do Bad pra Porto Rico. Big beijo, Alan. Pois é, eu também fiquei surpreso quando li essa matéria. Eu não sabia que ele tava tendo um papel tão significativo na economia de lá. Camila Medina diz, Alan, me dê sua opinião. Consegui estágio nas Americanas de forma remota. Só lembro de você falando que ela foi de arrasta pra cima. Me diz, topo ou não essa oportunidade? Olha, independente deles terem pedido recuperação judicial, eu não sei, não sei opinar, é sua vida, mas não tem por que muito você recusar uma oferta de estágio, ainda mais uma empresa grande, conhecida e de forma remota. Mas eu, no seu caso, se eu tivesse no início da minha carreira, eu aceitaria. Não sei se eu podia ter deixado minha opinião, mas fica aí minha opinião, Camille. Gente, eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela audiência mais uma vez, boa sorte, Camille, com seu estágio e até a próxima.